Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Eu me chamo Ranieri e no vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre o que são ângulos correspondentes e em como nós podemos utilizar esses ângulos para resolver algumas questões de matemática. Então, vamos nessa! Então, pessoal, quando nós estamos trabalhando retas paralelas que são cruzadas por uma mesma transversal, nós sempre podemos analisar três tipos de relações existentes entre os seus ângulos, podendo serem eles ângulos correspondentes, ângulos alternos, tanto internos quanto externos, ou então ângulos colaterais, também internos ou externos, né? E na aula de hoje nós vamos ver um pouco do que são esses ângulos correspondentes. Como podemos ver aqui na nossa figura, né, nós temos as retas paralelas R e S. Só lembrando que retas paralelas são aquelas retas que em momento algum se cruzam, né, não cruzam entre si, e que estão sendo cortadas pela minha transversal T. Né? A partir do momento em que a transversal cruza essas retas, nós podemos ver aqui dois pontos de contato entre elas, onde cada um desses pontos a gente vai chamar de vértice. Certo? E após esse cruzamento, nós temos quatro aberturas entre as retas, entre a reta transversal e as minhas paralelas. Cada abertura dessa vai corresponder a um ângulo da minha reta. Então, agora, como vocês podem ver, né, temos aqui a representação em cores dos ângulos da nossa reta R, né, em azul, vermelho, verde e amarelo, e aqui os ângulos da nossa reta S. Como eu sei que ambas são retas paralelas que estão sendo cruzadas pela mesma transversal, eu posso afirmar que existe uma relação de correspondência entre os ângulos da paralela S com os ângulos da paralela R. Pegando aqui primeiramente o ângulo E, né, eu posso afirmar que o ângulo E ele é correspondente ao meu ângulo A da paralela R. Por que eu posso afirmar essa relação de correspondência? Né? Primeiramente, o que seriam esses ângulos correspondentes? Né? Os ângulos correspondentes nessa relação de paralelas seriam ângulos que possuem a mesma posição em relação às minhas retas, né? E por possuírem essa mesma posição, eles têm o mesmo ângulo de abertura, ou seja, têm o mesmo valor. Né? Vamos pegar aqui o exemplo do ângulo A. Né? O ângulo A, se nós formos analisar aqui as nossas retas, né? Esquecendo a parte de baixo, vamos analisar somente aqui a reta transversal T com a paralela R. Se nós formos analisar, o meu ângulo A, né, o ângulo azul, ele se encontra, em relação à minha reta R, ele se encontra acima da minha reta R, né, e do lado esquerdo da minha transversal T, certo? Então, mais ou menos uma forma da gente encontrar as coordenadas desse ângulo aqui no meio da figura. Né? Então, descendo para a minha reta S, o outro ângulo que apresenta essas mesmas características de posição, né, acima da reta paralela e do lado esquerdo da minha transversal, é o ângulo E. Né? Se ambos apresentam a mesma posição em relação às suas retas, né, então eu posso afirmar que ambos possuem também a mesma abertura de ângulo, ou seja, ambos possuem o mesmo valor. No caso, o ângulo A vai ser correspondente ao meu ângulo E. Pegando aqui o ângulo D, quem seria o meu ângulo correspondente ao ângulo D? Ó? Analisando a posição dele, abaixo da paralela R e do lado direito da paralela T, da transversal T, desculpa. Se nós formos analisar aqui, ó, o ângulo que corresponde a essas características é o ângulo H, ó, também abaixo da minha paralela e do lado direito em relação à minha transversal. Então H vai ser o ângulo correspondente a D, né? Ou seja, ambos vão ter o mesmo valor. Da mesma forma, analisando o ângulo B, ó, se eu for olhar bem a posição dele, olha, se eu for olhar bem a posição do ângulo B, eu posso dizer que ele é correspondente ao ângulo F, não é isso? Porque eles mantêm a mesma posição. E por fim, eu posso dizer que o ângulo correspondente ao C vai ser o meu ângulo G. Vamos ver como podemos aplicar essa relação de correspondência entre os ângulos para a resolução de uma questão. Dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, calcule o valor de x. Então aqui nós temos, né, duas retas paralelas cortadas por uma transversal e nós temos aqui os ângulos 3x mais 18 e 5x menos 10. O primeiro passo que nós devemos fazer aqui, né, que nós podemos perceber, é que a reta 3x mais o ângulo 3x mais 18, né, ele é um ângulo correspondente
ao ângulo de 5x menos 10. E o que nós lembramos de ângulos correspondentes? Que, se são correspondentes, estão na mesma posição, certo? Em relação às suas retas, ou seja, possuem a mesma abertura e, consequentemente, têm o mesmo valor. Então, se o ângulo 3x mais 18 ele é correspondente ao ângulo de 5x menos 10, se eu consigo perceber essa relação de correspondência, eu posso afirmar que ambos vão ter o mesmo valor, ou seja, vão ser iguais. Estabelecendo essa relação de igualdade, eu percebo que eu tenho o que aqui, uma equação de primeiro grau, onde eu tenho 3x mais 18 igual a 5x menos 10. E para a gente resolver e encontrar o valor de x, basta isolarmos os valores. No caso, ficaremos com 3x. 3x, o 5x ele vai mudar de lado da igualdade. Aqui ele se encontra positivo, então ele vai vir para cá negativo. Igual, menos 10. E o 18, que se encontra aqui positivo, vai mudar de lado, ficando negativo. E nós vamos ter menos 18. Agora que separamos letras de números, o que a gente precisa fazer é ir simplificando. 3x menos 5x, nós vamos ter menos 2x, igual menos 10 com menos 18. Sinais iguais, nós somamos e repetimos o sinal. Então, vou ficar com menos 10 mais 18, 28. Certo? Agora, 2 ele também é número, então vai passar para o outro lado, Eu vou ter o quê? Menos 28 dividido por menos 2. Eles estavam multiplicando pelo x, então na hora de inverter de lado, ele vai subtrair, x vai ser igual 28 por 2 dá 14, menos com menos, mais, Então, o valor de x aqui, nessa nossa questão, vai ser de 14. Uma outra questão onde podemos utilizar a relação de correspondência dos ângulos para sua resolução é a seguinte. Uma transversal intercepta duas paralelas, formando ângulos correspondentes expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma desses ângulos é igual a... Então, no caso da nossa questão, diz que nós temos os ângulos 5x mais 8 e 7x menos 12 correspondentes entre si. Ou seja, se são ângulos correspondentes, podemos dizer que são ângulos iguais. E ela quer saber qual o valor em graus da soma desses dois ângulos. A primeira coisa que nós podemos realizar aqui é descobrir o valor de x. Como nós já sabemos que a relação de correspondência nos permite dizer que eles são iguais, então basta resolvermos essa equação do primeiro grau para encontrarmos o valor de x e posteriormente encontrarmos os valores de cada ângulo. Então, no caso aqui, nós vamos ter 5x menos 7x, mudou de lado, invertendo o seu sinal, igual a menos 12, e o 8x é número, então também vai para o outro lado, invertendo o seu sinal. A partir daqui, só simplificarmos. 5x menos 7x dá menos 2x, igual menos 12 com menos 8. Sinais iguais, somamos e repetimos o sinal. Menos 12 com 8, 20. Da mesma forma, o 2 é número, vai para o outro lado, invertendo seu sinal. Menos 20. Como aqui ele está multiplicando com x, o inverso da multiplicação vai ser a divisão. Então vamos ter menos 20 dividido por menos 2. Logo, x vai ser igual a 20 por 2 vai dar 10, e menos com menos vai ficar positivo. Então, encontramos o valor de x na nossa questão, só que ela quer saber a soma dos nossos ângulos. Como é que eu faço para descobrir essa soma? Simples. Basta eu pegar cada um dos meus ângulos, o ângulo de 5x mais 8 e o ângulo de 7x menos 12, e substituir o valor de x neles. No caso aqui eu vou ter no primeiro ângulo 5 vezes o valor de x, que é 10, mais 8, onde eu vou ter 50 mais 8, vou ter o primeiro ângulo, 58 graus. E o segundo, 7 vezes o valor de x, que é 10, menos 12. 7 vezes 10, 70. 70 menos 12, nós vamos ter também 58 graus, Então,
são correspondentes, então os valores eram iguais. Como a questão quer saber a soma dos dois, basta nós juntarmos aqui. 58 mais 58, eu vou ter 116 graus. No caso aqui, o item D da nossa questão. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esquece de deixar aqui o seu like, né? Se inscrever no canal. E se você que tá aí tiver alguma sugestão de tema ou alguma curiosidade que você queira ver, coloca aqui embaixo nos comentários, né? Para que nós possamos sempre trazer novidades no canal para você. Então mais uma vez, obrigado pela sua participação e até a próxima!